irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Dessa vez, nós iremos falar sobre uma passagem que ela consta na Epístola de Tiago, que é uma das epístolas gerais ou universais, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículo 27. E essa passagem tem sido citada por muitos modernistas e liberais que pregam uma graça barata, na qual você não precisa buscar a santificação. Eles acham que você precisa cumprir somente isso. Tiago 1, 27. E veja o que diz a passagem. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então eles acham que toda religião se resume somente em fazer isso. Então, religião pura e imaculada diante de Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas e abster-se das contaminações do mundo. Mas o que vem ser isso? O que é cuidar dos órfãos e das viúvas? O que é abster-se das contaminações do mundo? O que nós vemos aqui, o que Tiago diz aqui de maneira clara, é justamente o que Jesus já havia dito nos Santos Evangelhos, que a lei de Deus, toda a lei de Deus, se resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Pois bem, amados, quem ama a Deus sobre todas as coisas, cumpre os mandamentos que diz respeito à nossa relação para com Deus. E quem ama o próximo, cumpre os mandamentos que diz respeito à relação para com o nosso próximo. Então é justamente aqui, é justamente isso que Tiago enfatiza na sua carta, aqui na sua epístola. Então veja bem, a religião pura e imaculada, ou seja, sem mácula, para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas, ou seja, corresponde ao amor o próximo. Ou seja, amar o nosso próximo, dar assistência, visitá-los, exercermos a hospitalidade, a fraternidade, a caridade. Então, quem ama o próximo cumpre tudo isso. E abster-se das contaminações do mundo é cumprir os mandamentos relacionados a Deus. Porque se você abstém das contaminações do mundo, você vai viver uma vida de santidade. Então nós temos que entender que a fé cristã, ela não é uma mera fé teórica e intelectiva. Não é uma mera fé teórica e intelectiva. Ela é uma fé prática. Ela é uma fé que tem que ser vivida na experiência do dia a dia. Amém? Então é isso que nós temos que entender. Então, se você ama o próximo, você vai cumprir a hospitalidade, o amor, a fraternidade, vai viver a paz, vai promover a paz. Isso é muito importante. Então, se você ama a Deus, você se abstém das contaminações do mundo, vivendo e buscando uma vida de santidade, de dedicação, de entrega, de doação a Deus. Amém? Então veja, vamos aqui para Hebreus, a Epístola aos Hebreus. Veja o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 14. Veja o que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, amados irmãos e irmãs? Então veja, muitos pregam uma graça fácil, na qual você só precisa
cumprir essas obrigações para com o próximo, visitar os órfãos e as viúvas e abster-se das contaminações do mundo. Mas só que esses dois princípios englobam muitos outros mandamentos, que são os mandamentos relacionados a Deus e os mandamentos relacionados ao próximo. Então são dois princípios que englobam todos os mandamentos. Então é isso que nós temos que entender. Então muitos pensam que nós devemos deixar de obedecer os mandamentos por causa desses dois princípios. Olha, Jesus Cristo resumiu a lei só em dois mandamentos apenas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Sim, resumiu. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas vai cumprir os mandamentos relacionados com Deus. E quem ama o próximo como a si mesmo vai cumprir os mandamentos relacionados ao próximo. Porque se você ama a Deus, você não vai desonrar o seu santo nome. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai adorar ídolos. Então, se você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai cumprir todos os mandamentos relacionados a Deus. Então, da mesma forma, se você ama o próximo, você não vai matar, você não vai furtar, você não vai adulterar, não vai dizer falso testemunho. Então é isso, meus amados. Então nós precisamos entender que a graça é o favor imerecido de Deus, porque nós não merecemos salvação nenhuma. Porque nós somos pecadores. E nós herdamos o pecado ancestral, o pecado original de Adão. Então nós somos pecadores. Então nós somos destinados à ira de Deus por causa do pecado. E só somos salvos pela sua graça, pela sua misericórdia. Amém? Então a graça de Deus é o seu favor imerecido. Nós não merecemos, e mesmo assim Deus nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amém? Então veja, então a salvação consiste nisso. Mas como salvo, eu devo demonstrar esses frutos da salvação através da minha obediência. Se eu sou salvo em Jesus Cristo, eu vou demonstrar essa salvação na minha vida através das minhas ações. E as obras são os frutos da fé. Amém? Então nós não podemos confundir as obras da lei com as obras da fé. Nós não vivemos mais debaixo da lei, obedecendo as obras da lei mosaica. Mas existem as obras da fé, que são os frutos que demonstram que realmente somos cristãos, que são as nossas ações. Amém? Então, amados irmãos, que Deus possa abençoar a todos vocês e que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.